Boa noite. Graça e paz. Está feliz? Jesus está feliz também com você? Dá um amém bem gostoso aí. Bom estar aqui de novo. Parece que faz tanto tempo que eu não ministro aqui, não sei porquê, né? Gente, nós vamos começar uma série de ministração hoje, ministrações, falando sobre oração. O mês todo nós vamos falar sobre oração. E nós temos alguns desafios para vocês e para todos nós, não para nós como igreja. Nós sempre fomos uma igreja de oração, mas ultimamente a gente percebe que isso deu uma decaída e não foi bom não. Não é bom não orar. Tem pouca gente orando e menos gente ainda orando bastante. Então nós temos que voltar à prática da oração e nós vamos intensificar isso. Nós sempre tivemos o outubro orando, salvo engano, o ano passado não tivemos o outubro orando, né? Parece que o outubro foi em novembro, o nosso outubro foi em novembro. E então nós vamos voltar, retomar o nosso outubro, ou novembro, outubro orando, e vai ser um tempo bem intenso. Você percebeu hoje o clima diferente no louvor, na adoração? Assim será na ministração da palavra, manifestação de Deus. Nós, na última reunião de líderes, no Alcance Mais, nós falamos sobre isso, de estarmos aqui orando. Muita gente esqueceu, tinha pouca gente, muito menos da metade do que tínhamos lá no Alcance Mais. Eu quero ver todos vocês às 18h30, salvo, né, se tiver algum problema, situação de força maior, mas os líderes deverão estar aqui antes, para a gente iniciar o culto, não às 18h30, mas às 18 horas, com muita oração, porque onde tem muita oração, tem muito poder, onde tem pouca oração, tem pouco poder, amém? Porque Deus se manifesta através da oração dos seus santos, é assim que funciona, então nós precisamos orar. Então esse mês todo nós vamos falar, preparando para o mês de outubro, a gente começar, mas no mês de outubro nós vamos ter algumas programações, não definimos totalmente, mas uma delas com certeza será oração da madrugada, oração entre 3 e 5 da manhã. Nós vamos talvez dividir por supervisão, e toda semana, se não todos os dias, eu acho que todos os dias nós vamos ter oração de madrugada. Querido, é tão maravilhoso orar na madrugada. Já compartilhei várias vezes com vocês que as coisas mais intensas, as coisas mais maravilhosas e mais importantes da minha vida eu recebi nesse período da madrugada, buscando ao Senhor na madrugada. Isso é bom demais, sabe? A gente não é que a fila é menor, como alguns dizem, mas é que na madrugada você ora, parece com a sua cabeça mais livre, mais descansada, você está mais concentrado na sua oração. Isso é tremendo demais, né? Então fica aí o desafio, já vai preparando o seu coração, porque em outubro você vai orar. Os seus líderes vai pegar você pelas calças, vai trazer você empurrando de carriola, de trator, mas você vai vir orar, e você vai vir orar aqui na igreja. Acabou a mamata, ficar orando só em casa, amém? Nós vamos ligar para sua casa, se você não vir aqui, nós vamos lá de carro, vamos buzinar, vamos fazer um buzinar, você vai ter que levantar daquela cama para orar. Você achou engraçado? Vai ser cruel para você que não gosta de orar, mas para você que gosta vai ser uma festa, aleluia. Então, líder, se você não tiver, você líder que não tiver, então você não é pelas calças que a gente vai pegar, pelos cabelos, vão trazer você pelos cabelos aqui para orar. Mas você vai orar e você vai ver que será um tempo muito precioso. Então nós vamos, durante esse mês, preparar o nosso coração, alegrar, animar o nosso coração, criar expectativa. Não fica pensando, deixa assim, porque fica um demoninho soprando no nosso ouvido. Madrugada, manda ele para os quintos dos infernos, esse demônio aí. Isso é demônio, porque se falou para você não orar, é demônio, pode ter certeza que é um demônio. E se você não orar, talvez o que está falando aqui entre lá dentro, aí fica mais terrível ainda. Então já dá um esculhambo nele, manda ele embora e diga: eu estou nessa, eu vou orar, porque você não vai orar, querido. Você quando ora, quando nós oramos, Deus, nós não acrescentamos nada em Deus. Deus, sem a minha adoração, sem a sua adoração, sem a nossa oração, Ele é o mesmo. Deus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não há como mudar Deus com as nossas canções, nada. Não é para isso que nós fazemos. No final de tudo, querido, isso
é para nós mesmos. Deus criou tudo isso, adoração, louvor, Deus criou tudo isso para alegrar o nosso coração, para a gente ter um motivo de dizer, né, como eu te amo, Deus, como eu amo ofertar ao Senhor, dizimar ao Senhor, como eu amo orar, buscar a tua face, como eu amo estar na tua presença. Tudo isso, querido, traz para o nosso coração alegria, contentamento, satisfação, cura. Será um mês de muitas curas, amém? Durante esse mês já começa, nós vamos pipocar curas no meio da igreja, eu creio, porque uma igreja que ora é uma igreja que experimenta o poder de Deus. Quem está comigo, levanta a mão. Por que você não levantou? Ficou com medo? Eu vi. Quem está comigo, levanta a mão e não abaixa. Não abaixa a mão. Fran, levanta essa mão mais alta. Você não pode estar comigo só por meio, tem que ser inteira. Então, uma salva de palmas para você que não foge da raia. Glória a Deus. Queridos, estou muito feliz, cada dia mais magro, mais bonito. Eu estou me sentindo lindo. Lindo, lindo, lindo. Essa camisa trouxe da Tailândia, faz tanto tempo, nunca usei. Olha aí, já ficou larguinho, gostoso, né? Tem mais umas 4 lá para usar. Pena que eu vou usar pouco tempo. Então, você que está gordo aí, fica na fila. Tem camisa e camiseta que não acaba mais, e calça lá também, camisa que eu ganhei assim, vou usar muito poucos dias, porque agora vai diminuir mais o tempo de emagrecimento. E eu espero não, eu profetizo, e eu já tomo conta, já tomo posse dessas palavras. Nunca mais eu vou usar aquelas camisetas, eu não vou nem guardar, eu vou mandar embora logo, porque eu não vou usar mais, amém? Que está gostoso. Hoje eu consegui, querido, fazer meia hora de esteira muito puxado, e eu estou já aí, quantos dias, gente? 24 dias talvez, só na água, só em líquido, só no líquido, e eu não senti mal, não senti nada. Eu estou muito bem, graças a Deus. Na minha rotina de oração não tem mudado em nada. Eu estou muito feliz com o que Deus tem me proporcionado, amém? E eu sei que você tem orado por mim, você orou por mim, isso é fruto de oração, tudo deu certo, glória a Deus por isso. Depois eu vou dar uma foto, qualquer dia eu mostro no telão uma foto da Magda, alguns anos atrás. Eu vou fazer isso, eu vou fazer essa maldade, Magda, meu Pai, glória a Deus. Então vamos falar sobre oração, e o texto que eu tenho para ler para você é muito longo, um texto longo demais. Eu não sei se já botaram lá, olha o tamanho do texto. Ele é tão rápido quanto a necessidade da gente orar. Sabe por que o texto é para a gente não ficar lendo muito tempo e ficar sem orar muito tempo? Então é orar sem cessar, e é só isso mesmo. O texto é só isso. Você lê, já nem para de orar, já começa a orar de novo. Esse é o nosso texto, e nós vamos encarar isso, querido, como a maior realidade, a maior promessa das nossas vidas, de orar. Como eu vou orar sem cessar? O Espírito Santo vai te instruir. Você pode orar, você pode ter uma vida de oração. Porque, querido, orar nem sempre, obviamente, orar vem de oratória, que é falar, mas nem sempre dá para a gente falar em ambientes que a gente está, mas dá-se para orar. O nosso espírito não precisa parar, nós podemos orar, nós podemos porque Deus não ouve só as nossas palavras, somente nossas palavras. O Espírito de Deus ouve também o nosso espírito, ainda quando está calado. A Bíblia diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe o que nós vamos dizer para Ele. Então nós podemos manter uma vida. O que é uma vida de oração? Uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus, uma vida de amar, uma vida de amar a Deus, amar ao próximo, de deixar Deus ser visto através das nossas vidas. Então eu quero orar antes de começar essa ministração. Então vamos lá, todo mundo lendo o texto junto, 1, 2, 3. 1 Tessalonicenses, de novo, 1, 2, 3. Não dá para esquecer. Deus já fez esse texto curtinho, que é para você não esquecer, que você tem que orar constantemente, orar sem cessar. Amado Jesus, nós somos gratos por tua misericórdia, a tua bondade, pela oportunidade tão especial que o Senhor nos concede de compartilhar a sua palavra. Linda é a sua palavra, ela é poderosa, e nós tomamos posse de tudo quanto o seu Espírito Santo já nos
nos disse, Pai, nós só queremos transmitir da melhor forma possível, não queremos atrapalhar o propósito do Senhor para essa noite. Eu preciso da Tua graça, da Tua unção, o que foi, Pai, o que eu entendi necessário, eu, Pai, fiz para que eu pudesse transmitir essa palavra de forma que eles entendam o que o Senhor quer nos levar, o lugar que o Senhor quer nos levar hoje. Por favor, Espírito Santo, encontre liberdade em cada coração, tira tudo aquilo que possa roubar a compreensão, distração, incredulidade, frieza, indiferença. Nós mandamos embora todos esses sentimentos de cansaço e nós declaramos os corações e as mentes comprometidos com a Tua palavra. E certamente, Pai, ao terminarmos essa ministração, nós vamos crescer, nós vamos nos tornar mais amigos do Senhor, mais próximos do Senhor, com esse sentimento de que nós somos filhos amados do Senhor. Muito obrigado, Pai, por cada um desses irmãos, cada família aqui. Eu te agradeço e eu os abençoo para viver 100% o propósito e a história linda que o Senhor disse que escreveu sobre cada um deles na palma da sua mão. Por favor, Pai, revela hoje parte, ou se não tudo, parte dessa história, para que saiamos desse lugar totalmente animados com o Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Dê um aplauso bem forte à palavra do Senhor. Glória a Deus. Antes eu queria saber, tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez? Você está aqui? Uau, glória a Deus. Mais alguém? Uau. Agora a gente faz isso, querido. A gente expõe você porque a gente quer que você ganhe um abraço. Você pode ficar em pé e ganhar um abraço de quem está aí perto. Você que está aqui pela... uau, Deus abençoe você. Isso é muito precioso. Temos aqui, ó. Isso é muito precioso. Você é muito importante para as nossas vidas, para Deus, né? E você está aqui conosco, é uma alegria muito grande. E fica o convite não só para você, para a sua família, seus amigos. Se você não é membro de uma outra igreja, é que nós queremos receber você aqui. Se leve o nosso abraço aos seus pastores. Mas muito obrigado por estar aqui conosco, por nos visitar. Permita que Deus fale com vocês. E queremos que vocês nos conheçam as nossas virtudes, nossos defeitos. Nós também queremos te conhecer. Se for possível, a gente vai ficar muito contente de caminhar junto e você fazer parte dessa nova família. Mais um aplauso para esses visitantes tão belos, maravilhosos. Aleluia. Querido, às vezes nós estamos aí dizendo que nunca houve, né, um tempo em que fosse tão necessário orar. A gente fala isso direto. Poxa, estamos vivendo um tempo em que é preciso muita oração. Querido, eu diria assim que nunca houve um tempo em que não fosse necessário orar. É diferente, nunca teve um tempo na história. Esse tempo que nós estamos vivendo não é mais grave, mais temeroso, mais horrível, terrível, horroroso do que tempos atrás. Eu tenho certeza que quando você lê a Bíblia, você vê parte da história. Quando você estuda um pouco de história, você conhece um pouquinho, é fácil a gente perceber. Eu não queria viver naquele tempo, eu queria viver no tempo de Jesus. Querido, eu não sei se eu queria viver no tempo de Jesus, onde os seus discípulos, os homens mais honrados, os homens mais temerosos, os homens mais crentes, mais santos, morriam ao fio da espada. Você queria mesmo viver ser um crente daquela época? Querido, naquela época não tinha nada melhor do que hoje. Então, não houve um tempo para nós cristãos em que não fosse necessário e importante orar. Desde os tempos, querido, da humanidade, né? A oração, ela está presente, né, na vida do homem. O ser humano que ainda não entendeu isso, ele jamais vai viver a vida que Deus planejou para ele. A oração, querido, é a chave. A oração é a chave que destrava a nossa comunicação com Deus. Portanto, se você não ora, se eu não oro, a nossa comunicação com Deus, ela está travada. A nossa comunicação com Deus, ela não está perfeita. Nós não temos, a verdade, a nossa forma de nos comunicar com Deus é orando. E se a oração faz bem e nós não oramos, a Bíblia diz assim em Tiago 4,17: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quem concorda que a oração faz bem? Então, se você não ora, você conhece esse texto e não ora, isso é pecado. Então, eu posso te dar mais textos que comprovam isso, mas primeiro eu preciso te fazer essa pergunta: você crê, querido, que o
O mundo político, o mundo da economia, da saúde, sociedade, da ciência, ele precisa da sua oração. Quem acredita nisso? Então escute, querido, a resposta do profeta Samuel, que comprova mais uma vez isso, que a resposta de Samuel, quanto aquele povo de Israel pediu a ele a oração, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, vamos ler 19 a 24, que diz assim: o povo chegando a ele, imagine, querido, que era esse Samuel. O Samuel era o juiz. Aí o povo disse: não estamos contentes com nós queremos um rei. Aí não deu certo, e depois eles entraram virou aquela bagunça depois de Saul, mas mesmo, eles tendo dito a Samuel: não quero mais você, queremos um rei. Pois um rei, não deu certo. E aí ele chega para aqueles a quem eles tinham tirado de juiz e diz: ore ao Senhor, seu Deus, em favor dos seus servos, ou morreremos. Eles viram que Israel estava uma bagunça, que o reinado estava uma bagunça, e ele chega em Samuel e diz: ora ao seu Senhor, o seu Deus, em favor dos seus servos, ou morreremos, pois todas as nossas faltas acrescentamos o pecado de pedir um rei. Eles entenderam, fizeram o que Deus não queria. Não tenham medo, disse Samuel, certamente agiram mal, mas agora sirvam ao Senhor de todo o coração e não se afastem dele. Não se desviem dele para adorar a deuses sem valor, que não podem ajudar ou livrar vocês. Eles são completamente inúteis. O Senhor não abandonará o seu povo, pois isso traria desonra para o seu grande nome. Pois agradou ao Senhor fazer de vocês seu próprio povo. O versículo 23: quanto a mim, certamente não pecarei, deixando de orar por vocês. Continuarei a lhes ensinar o que é bom e correto. Temam ao Senhor, sirvam a Ele fielmente, de todo o coração. Pensem em todas as coisas maravilhosas que Ele fez por vocês. Queridos, essa oração ela pode evitar muitos sofrimentos. A oração ela pode proporcionar para nós muitas alegrias, e por isso é que o diabo ele tem problemas com oração. O diabo não gosta que crente ora. Quer ver um crente amigo do cão, um crente que não gosta de orar. O crente é apaixonado, o diabo é apaixonado por ele, porque não afeta, não mexe com ele. Um crente que não ora, não mexe com trevas, não mexe. A oração, querida, ela tem um poder enorme de mexer com o reino espiritual de uma forma assombrosa. Israel, nesse contexto, ele estava tentando ali, enfrentando muitas lutas contra os inimigos. E por quê? Porque eles não confiavam em Deus. E o povo pediu para Samuel que ele orasse. Embora Saul já estava reinando, a pressão que eles estavam sofrendo persistia. Eles estavam com muito medo, e tomados por esse grande medo, esse temor, os israelitas eles imploraram então ao profeta Samuel para que orasse em favor deles. E em resposta ao clamor desse povo, Samuel ele aproveita e exorta-os a seguir o Senhor para evitar mais juízos sobre ele. E em seguida Samuel faz essa declaração reveladora: quanto a mim, longe de mim, e que eu peque contra o Senhor deixando de orar por vocês. Então, querido, eu posso concluir com isso que deixar de orar, não orar, é pecado. Fala para quem está do seu lado aí: não orar. Ou diga assim: se você não orar, saiba, queridão, você está pecando. E ainda mais, querido, a necessidade aqui não era uma necessidade pessoal, era uma coisa global, era uma coisa que envolvia todo o reino. E isso nos leva ao texto de 1 Timóteo 2, no capítulo 1 e 2. Antes de tudo, recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila, pacífica e com toda a piedade e dignidade. Querido, às vezes a gente ora porque a gente tem um problema, tem uma situação a resolver, ou nós estamos passando por um conflito, alguma situação. Mas aqui o texto está dizendo, como a Melissa já fez orando pela nação, nós temos, não oramos se você não ora pelo Lula, você está pecando. Pelo Pacheco, você está pecando,
porque são autoridades. Nós temos que orar. A Bíblia está dizendo para a gente orar. Nós temos que orar pela nossa nação, muito mais para eles. Aleluia. Tem orado pelo Alexandre? Pode começar a orar fervorosamente por todos os poderes, legislativo, executivo, poder judiciário, por todos. Nós temos que orar, querido, e orar todo dia, em todo o seu tempo de oração. Não podemos ficar concentrado em nós, não é só no pessoal, nas nossas necessidades, no nosso ego, não. Nós temos que orar pela igreja, nós temos que orar pela nossa nação, pelo mundo, pela igreja de forma global. Nós precisamos orar. Nós não oramos só porque nós temos necessidades. E isso, querido, poderia ser até um fator, né, interessante para a gente iniciar, começar a gostar dessa prática, desse princípio nas nossas vidas. Porém, a necessidade, né, há necessidades que são muito maiores do que a gente pode entender. Há necessidade muito maior do que isso, que nós podemos receber graça de Deus, porque nós oramos. Isso vai muito mais além da gente conquistar alguma coisa, ou da gente solucionar algum problema que nós estamos atravessando. E eu quero com você compartilhar 4 motivos para a gente desenvolver essa prática de oração, para que ela nunca mais se torne segundo plano na sua vida. Eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer. Se der tempo, eu vou orar. É comum a gente ouvir, a gente falar: não tive tempo hoje de orar. Nós deveríamos dizer: eu não tive tempo para comer, hoje eu não tive tempo para tomar água, eu não tive tempo para ir no banheiro, mas tempo para orar. Nós nunca deveríamos dizer estas palavras, nunca, jamais. É necessário, querido, que a gente conserte a nossa agenda, a gente arrume a nossa agenda, para que oração, querido, não é algo importante. Oração é prioridade, devia estar lá no topo da lista. Como eu posso começar o meu dia? Como eu posso falar: vou fazer isso, vou lá, vou para cá, vou para Curitiba? Como eu posso falar isso sem antes conversar com meu pai? Quantas vidas já foram livradas, talvez de uma caminhada daqui, ou de uma viagem daqui para Rebouças, não entrou no carro, perdeu o ônibus, ou aconteceu, o carro quebrou, porque orou e Deus permitiu e livrou essa pessoa de alguma coisa que poderia acontecer, simplesmente porque deu atenção a Deus em primeiro lugar. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você é que a oração revela o nosso coração para Deus. Nós não oramos, querido, para falar para Deus algo que Ele não saiba. Mateus, no capítulo 6, versículos 7 e 8, diz que confirma isso, e nas suas orações. Então, ele diz assim: não fiquem repetindo, não fica fazendo como os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá porque faz orações compridas. Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Então, por que oramos? Se Ele já sabe o que nós precisamos. O Salmo 139, 4 diz que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então, orar, querido, não se trata de fazer com que Deus conheça as nossas necessidades, mas se trata de quanto nós confiamos as nossas necessidades a Ele, e isso revela a nossa dependência nele, revela se o nosso coração o vê como um Pai amoroso, como um Pai confiável. Então o que a oração faz? Não acrescenta em Deus, mas acrescenta confiança no meu coração, na paternidade, no cuidado dele pela minha vida. Então, querido, revelamos a nossa confiança em Deus e a nossa sincera entrega quando nós mantemos a nossa vida de oração, como 1 Tessalonicenses 5,17, orando sem cessar. É assim que nós mantemos. É simples entender, querido. Quanto mais revelamos nossos desejos, quanto mais nós conversamos com uma pessoa, mais fazemos com que ela tenha essa compreensão de que conhece o nosso coração, que conhece os nossos desejos. Na verdade, Deus já sabe, querido, se o seu coração é dele ou não.
Não é, querido, a sua oração que vai identificar isso. Isso identifica para você, mas Deus já sabe se o teu coração é dele ou não é. O fato de eu saber, querido, que a Márcia me ama, não exclui a alegria de vê-la dizendo a mim todos os dias: eu te amo. O fato de Deus saber que você o ama é diferente de ele expressar a alegria de você falar isso. Quando você fala para perto de alguém, para Deus, você não sabe o quanto eu amo meu Deus. Deus, ele fica todo cheio. E você está dando um testemunho, você está, você está falando do seu amor por um pai, você está falando das virtudes de um pai, você está testemunhando, você está evangelizando, você está falando de Deus para essa pessoa. Quem é Deus para você, esse pai tão presente? Então eu sei, eu não tenho dúvida que Deus me ama. Deus não tem dúvida que eu o amo, mas Ele quer que eu diga. E a minha oração, ela começa sim com adoração, com expressão de gratidão, agradecendo pelo que Ele faz, dizendo tudo o que Ele é. E eu não vou entrar na presença. Se você chegasse diante de uma autoridade, de um prefeito aqui da cidade, abrisse a porta para você, você não ia chegar lá: eu quero isso, eu quero aquilo, por favor. Não, você ia chegar lá: olha, é uma alegria estar aqui, eu me sinto honrado de ser recebido no seu gabinete, queria dizer sobre a sua administração, você faria alguns elogios antes de entrar no que você quer. Com Deus a gente faz diferente, a gente fala tudo o que quer, e põe Ele no canto, diz: eu tenho que me dar. Eu já vi oração sim, muitas vezes, oração até no altar, porque você tem que fazer, só deve fazer, porque eu sou teu filho. Ei, baixa a bola. Se o teu filho, meus filhos, Melissa, Jonathan, viessem falar para mim desse jeito quando eu era criança: porque só tem que me dar isso, pai. Ei, talvez tomava até umas varadas para aprender como honrar. Amém? Orar, querido, é expor a Deus o que Ele já sabe. Porém, mesmo sabendo disso, eu desejo manifestar a minha confiança a Ele, orando, falando com Ele. Eu tenho o prazer de dizer para Ele que eu confio nele, que Ele é o meu Pai, que a minha esperança está nele. Então, cuidado, querido, cuidado com esse sentimento que bate no nosso coração, no meu e no seu, várias vezes por dia, por mês. Isso está constantemente rodeando a nossa vida, essa frieza, essa indiferença com Deus. Nós, querido, ficamos frios espiritualmente quando nós perdemos o interesse nas coisas de Deus. E esse é um sinal muito perigoso para a vida de um cristão, para a vida de um crente. Quando você se torna indiferente com Deus, todas as pessoas que começam a trilhar esse caminho está começando a desviar da fé. Quando nós perdemos a vontade de nos aproximarmos de Deus, nós estamos num processo de desvio. Então, queridos, é fácil a gente sondar o nosso coração, a nossa fervorosidade em Deus, se nosso coração está queimando por Ele, se eu amo buscar a presença dEle, se eu choro na presença dEle. Sabe, querido, às vezes você não precisa falar a palavra, às vezes estou ali orando na madrugada ou durante o dia sozinho, às vezes eu quieto e eu começo a chorar quieto ali. Então, querido, se você está nessa condição de frieza, você tem que procurar ajuda. Fale com o irmão, fale: eu estou desinteressado pelo reino. Abre o seu coração. Por isso que é tão importante, querido, você está numa célula, você tem um líder de célula, você alivia a nossa vida como pastor. Não dá para conversar com todo mundo, mas você tem um líder, o qual você pode abrir o seu coração e dizer: não estou conseguindo sair disso. Querido, eu tenho ouvido pessoas que eram fervorosas, líderes, supervisores dessa casa, pessoas, querido, que serviram isso aqui com tanto amor, que investiram nisso aqui, e hoje eu encontro com eles na rua. Sabe o que eles dizem para mim e para mais? Você não sabe o quanto é difícil. Eu quero, eu sei que é certo, eu quero, mas nós não conseguimos voltar, nós não conseguimos retomar essa vida. Querido, os céus dá até um prêmio para quem ganha um desviado. Tão terrível é esse espírito de esfriamento, de refrigeração da alma do crente. E não deixa a coisa criar volume, querido. Ataque.
Contra-ataca, não fique esperando não. Se você esperar e bater muito, ele vai te enfraquecer. E ele te enfraquecendo, você vai cada vez mais recuando, você vai se encurvando. Daqui a pouco, querido, a igreja já não é o melhor lugar para você. A célula não é mais o melhor lugar para você. O discipulado já se tornou, desinteressado. E aí começamos uma vida de degradação. Depois vem os pecados, aí vem danada não, eu acho que isso não é, eu acho que era muito radicalismo, acho que não é bem assim, e a gente começa a se entregar aos caprichos da nossa carne. Se você está nessa condição, você tem que procurar ajuda, fale sinceramente com Deus, peça a Deus uma provisão, porque Ele quer você perto dEle, Ele quer você, querido, falando com Ele todos os dias. Querido, eu falo isso obviamente porque é uma parte do meu testemunho. Tem dia que eu não aguento ver a Melissa falar no meu ouvido, cale-se! Mas quando ela não vai, eu falo para o Márcio, será que a Melissa não veio aqui hoje? Sabe, eu sinto que às vezes Deus quer falar assim, cale-se! Mas quando você fica um dia sem falar com Ele, eu falo, estou com saudade de você, estou louco para falar cale-se de novo para você. Por Deus quer te ouvir. Sabe o que Deus quer ouvir, querido? Os seus pecados. Deus quer ouvir suas fraquezas. Talvez, querido, agrada mais, talvez não, com certeza agrada mais o coração de Deus a confissão dos seus pecados do que os seus batidos no peito, como aquele que orava dizendo, ei, eu sou o cara, tenho tudo, me dá isso, me dá aquilo. Talvez a oração que Deus quer ouvir de nós, que interessa mais o coração dele, é aquilo, é a confissão daquilo que está nos levando à derrota, ao fracasso, está nos empurrando para o inferno, querido. Deus não tem problema. Se Deus tivesse problema com o pecado, Ele não tinha se feito carne, vindo aqui habitado no nosso meio, e Ele morreu por causa dos nossos pecados. O pecado faz separação entre nós e Deus, quando ele não é confessado, quando ele não é reconhecido, querido, e só a oração tem esse poder, querido. Só a comunhão com Deus, quando nós falamos com Deus, nós estamos na sua presença. Lembra de Isaías? Estava na presença de Deus ali, ele reconheceu, não tinha outra coisa a fazer. Diante do trono, a gente pensa, se eu chegasse lá, eu ia beijar ele, eu ia grudar nele, eu ia fazer um monte de coisas. Não, sabe o que você ia fazer? Você ia cair duro, chorando, babando, igual ficou Isaías dizendo, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus esculhambou com a vida dele, não foi? Não! Deus pega uma tenaz, o seu problema é isso, era tudo que eu queria ouvir, porque eu tenho um propósito, você vai ser um grande profeta, então é isso, é a sua boca que te faz pecar, eu vou pegar uma brasa, eu vou pôr na sua boca, e o seu pecado será perdoado. E aí então ele começou o glorioso ministério profético, que já era bombando agora. Então Deus quer ouvir, querido, a nossa confissão. Deus não quer ouvir só o nosso louvor, se nós temos questões a confessar. Deus quer ouvir a nossa confissão, porque nada que é confessado é perdoado. Primeiro o arrependimento, depois a confissão, tudo isso se dá em ambiente de oração. E aí o perdão, não há perdão sem arrependimento, e não há arrependimento, querido, que leva ao perdão sem confissão. O primeiro processo, eu oro, vem aquilo que vem no coração de Isaías, aonde eu estou doido para beijar esse Deus, para agarrar esse Deus, mas eu sou um homem pecador, e pecado e santidade não se mistura. Deus é santo, Ele diz, sede santo como eu sou santo, porque não há relação entre luz e trevas, não há nenhuma relação. Segundo, a oração revela o coração de Deus para nós. Então ela revela o nosso coração para Deus, e ela revela o coração de Deus para nós. Uma das coisas mais tristes que nós enfrentamos na vida é pensar que nós conhecemos o coração das pessoas, e de repente nós somos surpreendidos por fatos que testificam que na verdade a gente não conhecia o coração das pessoas. É decepcionante ou não é, querido? Já passou por isso? Quem já passou por isso? Dezenas de vezes. Você pensa que conhece, você acha que conhece, mas você não conhece. Há muitas pessoas sofrendo por causa disso.
E algumas, querido, elas estão decepcionadas com o próprio Deus. Elas estão chateadas com Deus. Porque achando Deus, eu não conheço a Deus. Deus me traiu. Eu pensava que era assim a igreja, eu pensava que era assim a vida cristã, mas não é, eu estou decepcionado. Eu pensei que Deus me amava do jeito que eu sou, eu pensei que Deus me amava, e eu pensei tanta coisa, e nós tomamos um rumo errado do conhecer o coração de Deus. A oração, querido, revela o coração de Deus a nós, e quanto mais o conhecemos, mais nós testificamos a sua infalibilidade. Deus não falha jamais. É impossível que o Espírito Santo te decepcione, mas jamais nós teremos essa confiança se a gente não conhecer. E jamais nós vamos conhecer sem falar com Ele, sem ter um contato diário com Ele. Sabe, querido, que esfria a nossa relação com Deus? Sai da sua casa. Uma questão muito fácil. Os filhos vão estudar fora. Filhos que tinham pai, os pais como o maior exemplo, vão estudar fora. E o pai esquece, deixa lá. Não pergunta, não sabe de nada, não presta conta. Daqui uns dias, filhos que saíram de casa, e foi uma das palavras que quando vim para Irati, Deus falou ao nosso coração que esse lugar seria um abrigo, porque eu nem sabia que essa cidade era uma cidade que tinha faculdade. Seria um abrigo essa igreja para essas pessoas. E quantos foram libertos? Quantas pessoas foram libertas, querido, do inimigo, porque se aproximar da igreja e permaneceu firme. Alguns já casou, tem filhos, glória a Deus por isso. Mas isso é um exemplo, porque as pessoas foram perdendo o coração do Pai, foram desconhecendo a bondade, esquecendo a bondade do Pai, porque estavam longe, não falou, não ligou, não ouviu, não quis ouvir. Se eu sair de perto da mãe, ficar 10 anos fora, nunca mais falar com ela, obviamente, querido, meu coração vai esfriar e o dela também. Se daqui 10 anos encontrar com ela, talvez vou dizer, poxa, não conheço mais, você não é aquela mais. E nós fazemos isso com Deus, nós nos afastamos, nos relacionamos com Ele, tanto tempo. Eu dizia assim, parece que era tão diferente no começo, era tão gostoso no começo, mas era no começo, você estava fervoroso, buscava a Deus dia e noite, dava tudo do seu ser, da sua força a Ele. É óbvio que você tinha uma outra revelação do coração de Deus. Mas você pode dizer, pastor, parece tão difícil conhecer o coração de Deus. Pode ser, mas ao mesmo tempo não é, querido. Quem mais conhece o coração de alguém? Aqueles que estão perto. Você, né, Juliano, conhece melhor do que ninguém, intimamente, o coração da sua amada, porque você está perto. Jorge, Kelly, conhece porque está perto, e o Espírito Santo habita em nós. É no corpo que nós conhecemos o coração de Deus. E aí, querido, é o lance. Não há como a gente se aproximar de Deus sem fazer parte do corpo. Não dá. Deus não se manifesta fora do seu corpo. Deus não se manifesta. Quando nós estamos em comunhão com os irmãos, Deus, Ele se faz presente. Ali eu conheço o coração de Deus. Olha que Jesus disse em Mateus 18, 20, que aonde se reunir dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio dele. Não estarei, eu estou no meio deles. Então estar em comunhão, querido, com o corpo é estar com Deus. O lugar mais perto de Deus é o corpo de Cristo. O lugar mais perto de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe comunhão com Deus fora do corpo. Corta o seu braço, deixa ele lá na sua casa e vem para o culto, vê se ele tem comunhão com o seu corpo. Não tem. Você é um membro do corpo de Cristo. E se você perder essa comunhão, você não mais conhecerá o coração do Pai. Quando nós oramos, querido, uns pelos outros, nós estamos participando do coração de Deus que está no corpo de Cristo. Quando você ora pelo seu irmão, você está conhecendo o coração de Deus, porque o Espírito Santo habita ali.
Por isso que a gente fica tão contente em orar pelas pessoas. E se não é assim, uma verdade na sua vida não é isso, você precisa também se arrepender e começar a orar pelas pessoas. Para de ser o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Nunca para. Agora chegou o tempo de você orar pelas pessoas. É o tempo de você orar. Parar de chamar a pessoa, não que tenha problema. Ah, pastor, vem aqui que a minha mãe está com dor de cabeça. Ore. Abençoa. Sabe o que é orar, querido? Não é ficar lá, ó Senhor amado, Rei dos reis, Senhor do Senhor, Tu criaste os céus e a terra, Tu movimenta os mares. Não, querido, está com dor de cabeça? Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu digo para você, dor, vai embora. Porque não é você que cura, não é você, então você só vai falar, você só vai transmitir uma mensagem do céu. E se ela encontrar fé, repouso naquele coração, isso vai acontecer. Então, Deus revela o seu coração, as suas vontades, mas para aquele que busca de todo o coração, para aqueles que oram. Orar também é se servir, servindo os outros, servindo o corpo de Cristo. Quando você serve o outro, na verdade você está servindo você mesmo, porque você é parte daquele corpo. Orar, querido, é se servir, servindo o outro. Então, através da oração, nós criamos intimidade com Deus. Como todo relacionamento, da conversa, ela acaba aumentando o nosso elo, né, de cumplicidade, o nosso elo de confiança. Quanto mais conversamos, mais nós adquirimos confiança. Por quê? Nós vamos aparando coisas que nos trazem desesperança, desconfiança. Tudo isso nós vamos, é através do diálogo. Quando nós, querido, nos movemos em direção a Deus, em ações e palavras, Deus vai se revelando a nós. Quanto mais nós confiamos nele, mais ele revela a nós. Isso se chama reciprocidade. Deus não é uma via de mão única. Reciprocidade. Como diz Tiago 4,8, diz assim: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vós. Olha aí, querido, quem é que toma a decisão primeiro? Deus já fez, Deus já se aproximou, Deus já fez. Agora está dizendo, agora é vocês. Eu estou me mostrando. Deus está dizendo, estou facinho. Você quer me ganhar? Você quer me ter? Eu estou fácil, estou fácil. Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Eu estou fácil. Você quer me ver? Está fácil. Mas eu preciso me aproximar. Deus já veio ao nosso encontro, por isso entenda. Agora deve partir de nós a resposta a esse movimento de aproximação de Deus. Cabe a mim dar uma resposta. Todo o nosso esforço, querido, em nos aproximarmos dele em oração, jamais deixará de ser correspondido. Não tem esforço que você faça em direção a Deus que não tenha uma resposta. 3, a oração traz experiências sobrenaturais. A Bíblia ela fala de tantas manifestações de Deus na humanidade, querido. Agora, será que Deus se limitou àqueles sinais somente para aqueles dias, lá no Velho Testamento, ou na época de Jesus aqui, ou com seus discípulos? Claro que não, querido. Ele é o mesmo. Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O mesmo que fez milagre em Gênesis, faz milagre hoje. O mesmo que criou o lar, cria hoje. Então, que privilégio é poder se achegar a Deus, esse Deus todo-poderoso, tendo essa certeza de que os seus olhos, eles estão postos, né, sobre nós em todo o tempo, e os seus ouvidos, eles estão sempre atentos para ouvir a nossa voz. A Bíblia ela confirma isso em muitas passagens. Uma delas está em 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo, e os seus ouvidos atentos à oração, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que fazem o mal. Muitos, queridos, são os relatos da Bíblia de homens e mulheres que acreditaram, creram no poder da oração e viveram milagres, livramentos, histórias maravilhosas, muitas vitórias. Ana, Elias, Moisés, Josué, Paulo, Pedro, Barnabé e muitos outros, o próprio Jesus. Não, Jesus orou mais do que todos nós. São exemplos, queridos, que nos encorajam a perseverar e a gente continuar orando a Deus. Essa oração diária, querido, que nós fazemos em casa, na intimidade com o Senhor, ajuda a gente a fortalecer
a nossa comunhão, traz cura para nós, traz libertação, dá força para a gente vencer os desafios da vida. Quando essa oração que nós fazemos, ela é feita em família, ela abre os céus, ela abre, o céu sobre a nossa casa, traz prosperidade, traz livramento. Mas Jesus também nos convida a encontrar com Ele na igreja, juntos, como irmãos, levantando esse incenso de adoração e clamando pelas bênçãos do Pai, em favor do povo, em favor da igreja, em favor das famílias, em favor da cidade. Quando nós cremos, querido, nesse sobrenatural de Deus, em algo que Deus vai fazer acontecer, isso acontece, porque não depende de nós. E isso é a fé, querido, trazendo a existência. Marcos 11:24, digo-lhes que se crerem, já receberam. Que se vocês crerem, já receberam. Qualquer coisa que pedirem em meu nome, lhes será concedido. Romanos 5,17 fala do Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se existissem. O que é isso, querido? Sobrenatural, milagres. Vamos parar de orar só por coisas que a gente, eu vou orar para comprar uma bicicleta, mas você vai lá na Casa Bahia, faz 50 prestações, compra uma bicicleta, sai falando que Deus deu. Não estou dizendo que não pode, deve orar, mas vamos aprofundar a nossa oração no sobrenatural, para a gente experimentar, querido. Ontem, ministrando aos jovens, eu disse: querido, eu tenho tantas experiências sobrenaturais que não me permite questionar a existência, o amor, o cuidado, o favor de Deus. Tantas experiências que eu tenho, dezenas, se não centenas, de experiências do sobrenatural de Deus. O sobrenatural nos permite firmeza na fé. Quando nós experimentamos o sobrenatural, esse Pai grandioso se torna visível para nós, e ninguém consegue nos convencer. Um sinal, um sobrenatural de Deus garante talvez a sua eternidade. Não tem como você duvidar de um sobrenatural. Não é mais eu orei para comprar uma TV, uma bicicleta, comprei. Não, é um sobrenatural, é uma manifestação dos céus na terra. Então, querido, o que você tem que começar para experimentar isso? Trazendo à memória o que Deus já fez em todos os aspectos da sua vida. Você tem que meditar sobre a sua vida. O Espírito Santo, ele pode nos trazer à memória algumas experiências que nós já tivemos com Deus. É muito maravilhoso a gente trazer à memória aquilo que nos traz esperança. O profeta Jeremias, em Lamentação 3:21, ele falou isso. Então, a convicção de que Deus já nos fez já fez na sua vida essas coisas e na minha vida, isso nos encoraja ainda mais a orar e a crermos no sobrenatural de Deus, naquilo que Ele fará. Suas experiências, querido, essas experiências que nós temos com Cristo, elas nos ensinam sobre o valor, sobre a importância da gente permanecer crendo, até trazer à existência aquilo que não existe ainda. Às vezes, querido, a gente pode até julgar simples, dizer que nós cremos no momento ali, mas quando chega com essas lutas na nossa vida, as adversidades, ou quando parece demorar muito, a gente acaba permitindo que a nossa fé se abale. E aí, abalando a fé, querido, o sobrenatural também atrasa. Sabe aquele eu creio, eu sinto que vai acontecer? Isso não é suficiente. Crer, querido, é diferente de sentir. Crer, querido, é uma convicção de que Deus fará, é uma posse antecipada. Eu amo ver testemunho desse naipe, das pessoas que testemunham essa fé antecipada, já tomou posse. Lembra quando eu falei para vocês da África, que eu orei naquele lugar que não chovia, onde a Melissa estava lá fazendo missão? Querido, se viesse um anjo ali falar para mim, não vai chover, você se enganou, e eu disse, eu não sei quem que te mandou aqui, mas não deve ser Deus, porque você, anjo, que está enganado, vai chover. Porque eu estava movido por uma fé sobrenatural. E isso não dá para questionar, querido. Ninguém consegue te convencer do contrário. E nós precisamos, numa vida de oração intensa,
permitindo Deus conhecer nossas emoções, nossas verdades do nosso coração, conhecendo o coração do Pai, permitindo que esses sinais, né, sobrenaturais venham sobre nós. E muitos de nós, queridos, já vivemos algo parecido. A gente acaba confundindo, né, esse sentimento com fé. Nós confundimos empolgação com convicção, mas se a nossa fé estiver baseada na graça, se ela estiver como base a palavra de Deus, a justiça de Cristo sobre a minha vida, aí sim, nós cremos no sobrenatural de Deus, que algo, né, de Deus vai acontecer na nossa vida, amém? E se a gente crê assim, acontece, porque depende dele e não de nós. Não se trata de sentimento ou emoções, é simplesmente um exercício de fé. Um exercício de fé. Deus não mente, Deus é fiel, e eu só preciso crer verdadeiramente, trazer à existência, querido, as coisas que não existem, e isso se dá através da oração da fé, como diz o nosso irmão Macedo, a oração poderosa, a oração da fé. Tem mais alguma oração? A oração forte. Se a gente sonhar, querido, temos esperança, logo nós vamos ter fé, e nós não vamos permitir que o nosso coração duvide. E mesmo que a gente não veja nada, descanse em Deus. Descanse em Deus, porque Ele é fiel para cumprir infinitamente mais do que nós desejamos, do que nós pedimos, almejamos. Então comece na sua vida a preparar esse ambiente para aquilo que Deus vai fazer. Comece então a preparar a festa, amém? Comece a crer na oração e festejar, mesmo antes dessa promessa se cumprir. Se alegre sempre, querido, no Senhor, festeje com Ele, porque o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir no tempo dEle. Creia. Quando você crê no que você ora, então o sobrenatural acontece. Você pode aplaudir esse Deus, aleluia. Último, 4. A oração revela o poder de Deus para a igreja e para o mundo. Querido, o mundo não vai conhecer o verdadeiro Deus, esse Deus de poder, senão pela igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo aqui na terra. É por isso que muitos buscam deuses estranhos, deuses que não podem fazer nada, deuses enganadores. Uma igreja que ora, querido, é uma dinamite aonde ela se posiciona, mas uma igreja que não ora é uma tragédia, porque ela dá a informação que quer. Está cheio, querido, desse tipo de coisa por aí. A hipergraça é uma delas. Surge de uma igreja que não ora, dizer que você pode fazer o que você quiser. Da onde que ele ouviu isso? Só pode ser de Satanás. Viva do jeito que você quiser, que Deus te aceita, porque Deus te ama. Deus te ama para você receber esse amor e ser transformado. Pare de achar que Deus te aceita como você é. Deus te recebe como você é, mas se você não mudar de vida, Deus não te aceita, não. E a oração é que tem o poder de mudar, de transformar a sua vida. Então Deus diz: venha como você está. Pode vir, está tudo, está bagunçado, está sujo, pecado, está tudo errado. Vem, porque eu tenho um remédio para isso. E eu vou te ensinar como ser transformado, para você não mais viver sob o domínio do diabo, domínio do pecado. Como crer numa graça que permite, a graça também é poder para a gente resistir às tentações. É o poder para a gente ter coragem de confessar os nossos pecados. A graça é esse poder de Deus para a gente sair justamente desse engano que nós vivemos. Atos 12, 5, 7. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre os 2 soldados, ligado por 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quais são as suas cadeias? Ou cadeias de quem você conhece? A oração
Pedro estava lá. Sabe por que aconteceu isso? Porque a igreja estava orando. Sabe por que nós oramos para as pessoas? Para que as cadeias sejam quebradas, para que elas saiam das situações adversas que estão vivendo. Por que Pedro foi liberto dessa prisão? Querido, enquanto ele estava naquela situação difícil, a igreja orava a Deus para que ali fosse feito um milagre. Então um anjo de Deus entrou naquela prisão e fez soltar tudo que prendia Pedro. Pedro então foi liberto. Você percebe, querido, o poder da oração? Como que ela faz, como que ela que torna possível aquilo que na nossa mente parece que não tem saída. Paulo e Silas naquela cadeia orando e adorando a Deus, de repente vem um terremoto sobrenatural, e aquele carcereiro assistindo tudo ali, se converteu, ele, toda a casa dele se converteu. Olha o que acontece, Mateus 17, 19 e 20, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? E Jesus lhe disse, os discípulos tentando expulsar um demônio e não conseguiu. Jesus falou: por causa da vossa incredulidade, porque se você tiver de fé como um grão de mostarda, direis a esse monte: passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Querido, quem limita, diga assim, põe a mão no seu coração e diga assim: quem limita o que eu vou viver em Deus sou eu mesmo e a minha falta de fé. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Sabe por que vocês não expulsaram? Porque vocês não têm fé. E quando nos falta fé, orar para quê? Quando nos falta fé, orar para quê? O que mais me faz descansar, quando eu estou orando, é que eu tenho a certeza de que eu estou entregando todos os meus planos. Então, Ele vai seguir esses planos, Ele vai seguir, não vai seguir os meus planos, mas vai seguir o dele, que são infinitamente melhores do que satisfazer ali o desejo do meu coração. Mas se alinha com o dele, pode ter certeza que não só o que eu penso e peço, mas infinitamente mais. E é isso que o mundo precisa. Ele aguarda ansiosamente, a Bíblia diz, pela manifestação dos filhos de Deus. Em Romanos 8, 19 fala isso. Para concluir, o mundo, querido, está tão perdido, moralmente, politicamente, a ciência, o clima, as ideologias, drogas, prostituição, a justiça, famílias sendo destruídas. E como nós ficamos assistindo tudo isso? É normal, nós conseguimos ficar de boa no meio de tudo isso. E nós, querido, nós vamos continuar assistindo tudo isso, sem nenhuma atitude corajosa. Não existe, querido, uma atitude mais poderosa na terra que uma igreja que se posiciona em oração. Deus nos pede isso. Não existe um organismo, nenhuma atitude mais poderosa, ninguém, nenhum presidente, nenhuma autoridade, nada nesse mundo, nem ciência, nem política, nem economia, nada tem uma voz mais poderosa que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Jesus diz: eu vos dou todo o poder, todo o poder. E eu quero ler 2 Crônicas 7,14, que é a condicional de Deus para intervir, se a igreja orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Escute isso, querido. A oração que Deus ouve, ela vem depois da humilhação. Por isso que eu disse: não entra de sola pedindo tudo, se humilhe na presença do Senhor. Ele disse: o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar vem depois. Então, ele vem depois, orar vem depois, mas o orar precede a busca da face de Deus e a conversão dos maus caminhos. Somente depois que eu oro, é que eu tenho a face de Deus, eu busco a face de Deus, eu me humilho, oro, e aí eu tenho a face de Deus, eu busco a face de Deus, e aí então eu me converto, porque uma vez, como Isaías, eu me vi diante de Deus, eu me converti. Ele se converteu,
Ele se humilhou, dizendo: eu sou um homem pecador. Ele reconheceu, ele não chegou pedindo. E ele estava diante de um povo que tinha muitas coisas para se pedir. Eu até creio que ele se viu na situação por causa da necessidade de um profeta como ele. Então, querido, aprenda a se humilhar antes de orar. Aprenda a se humilhar. Se humilhar é reconhecer o meu estado de pecado, meu estado de inércia, meu estado de indiferença para com Deus. Dizer: Deus, eu nem sequer creio que o Senhor verdadeiramente é Deus. Eu já fiz essa oração várias vezes, querido. Quantas vezes eu já disse: Deus, será que eu sou convertido mesmo? Porque eu me vejo pensando, eu me vejo maquinando algumas coisas que isso não deveria mais estar na minha vida. E aí, querido, você começa a orar, buscar a face dele, dizer: Deus, eu preciso do Senhor. Se o Senhor não se manifestar na minha vida, eu estou perdido. E aí Deus vai revelando o que está enrustido no nosso coração, e nós vamos nos convertendo dos nossos maus caminhos, dos maus pensamentos. Nós vamos nos convertendo. A atitude de Isaías foi de temor diante do Senhor. Ai de mim, eu estou perdido. Olha a humilhação. Profeta, estou perdido. E em seguida Isaías reconhece o seu pecado: pois os meus lábios são impuros. Querido, seria um bom dia, um bom momento para a gente aprender isso. E a gente começar hoje. Vamos fazer um exercício. E o primeiro exercício que eu quero fazer com você é de uma profunda humilhação, uma profunda contrição no coração, a você e a mim, diante do Senhor, para dizer: Pai, eu estou aprendendo mais sobre oração hoje, porque não é porque daqui um mês eu preciso vou ter que entrar num tempo de oração, é porque esse é o meu estilo de vida. O estilo de vida do crente é oração, é adoração. O estilo do crente, vida do crente, é arrependimento todo dia, toda hora, é confissão diariamente. E aí nós vamos começar a contemplar a face do Senhor. Eu acho que uma boa posição de humilhação é cara no chão. Eu gosto disso. Você me vê aqui quase todo culto com a cara no chão. Você pensa que eu estou adorando? Eu estou muitas vezes me esborrachando. Deus, me perdoe, me perdoe. Perdoe porque eu quis matar aquele irmão, porque eu quis catar aquele irmão, eu quis falar mal do outro, porque falei mal, porque pensei mal. E eu estou aqui, eu quero entrar na sua face, eu quero entrar na tua presença, mas estou com meus lábios aqui, eu estou doido. Ou você acha que eu sou diferente de você? Você acha que eu sou um pastor, eu sou um ser super humano? Não, aliás, sou super humano. Se fosse super espiritual, eu não pensaria isso. Podemos nos humilhar diante do Senhor hoje, agora, querido. Nos ajoelhar e dizer para Ele: eu preciso da tua face, mas eu sei que eu preciso de humilhar. Eu quero me humilhar. Jesus, querido, se humilhou. A Bíblia fala isso. Você acha que Ele está lá diante de Deus? Por quê? A Bíblia diz que Ele se humilhou. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que sofreu. A Bíblia diz que Ele se humilhou, e se humilhou até a morte, e morte de cruz. O que você tem a dizer ao Senhor? Diga tudo agora, querido. Se humilhe na presença dEle. Não é tempo de você pedir nada. Não é tempo de você pedir nada. Nem sequer é tempo de você cantar e adorar. Não, é tempo de você se humilhar. É com você o negócio. Deus quer, não é que Deus quer te humilhar, é que diante da humilhação nós reconhecemos a face de Deus. É em meio à humilhação que Deus exalta todo aquele que se humilhar. Se humilhar, não é todo aquele que for